Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Pereira e você está no meu canal. Cara, falar de crítica textual é tenso. Aí você fala, por que, Adolfo? Por que é tenso? Vamos lá, por que é tenso falar de crítica textual? Porque a crítica textual, por mais que ela não seja uma ciência que seja conhecida por muitas pessoas, ou uma ciência que ela ganha espaço nos últimos anos, eu garanto que nos últimos anos que a crítica textual tem ganhado espaço. A crítica textual ganha espaço nos últimos anos. Mas ela, como qualquer ciência, não é uma coisa fácil de você falar. Porque ela exige um certo conhecimento. Para você opinar de crítica textual, exige um certo conhecimento. Você precisa ter lido pelo menos um básico de livros para poder comentar. E por isso que eu falo que é dureza, é tenso. Porque você tem pessoas que vão gravar palestras, vão fazer estudos, vão opinar, que elas desconhecem a crítica textual na sua totalidade, ou na sua grande profundeza. Então, por exemplo, muita gente se torna eclético, por exemplo, porque entra no seminário de teologia, tem lá o curso de grego, de exegese, tem o curso lá, uma palhinha sobre crítica textual, falam para ele ler um determinado livro ali que é utilizado, e a partir daí essa pessoa ela se torna eclética. Ela passa a ter esse posicionamento eclético, que é a grande maioria dos eruditos atualmente. Do outro lado, você tem, por exemplo, pessoas que vão defender o texto recebido, né? Pessoas que vão defender o texto recebido, e elas vão e outras pessoas vão ouvir elas, né? Seja em seminário teológico também, seja em vídeos do YouTube, seja em blogs e tal. E aí as pessoas vão comprar as ideias dessas pessoas que defendem o texto recebido e vão começar a defender o texto recebido, assim como aquele cara que foi para o seminário de teologia também defende o texto eclético. Assim como, por exemplo, pessoas vão ler livros, artigos também concernente ao texto majoritário, vão assistir vídeos de pessoas que defendem o texto majoritário e vão tomar o posicionamento majoritário, só que boa parte dessas pessoas elas têm um desconhecimento, ou elas desconhecem o assunto na sua totalidade, porque ou leram apenas um ou dois livros sobre o assunto, mas não a sua totalidade, ou assim, cara, vamos falar, se você pegar de livros em língua portuguesa publicados que tratam de crítica textual, você tem pelo menos uns 7 ou 8. A última vez que eu fiz a contagem, dava uns 8 livros de crítica textual em língua portuguesa. Hoje, talvez tenha mais. Se você pegar em língua inglesa, você tem toneladas de livros publicados falando sobre crítica textual do Novo Testamento. Se você for em alemão, toneladas. Mas em língua portuguesa, meia dúzia. Então, e as pessoas, assim, elas acabam comprando uma ideia sem estudar muito. E aí acabam falando pela internet coisas que você fala, pera, mas vamos analisar mais profundamente isso aqui. Vamos ler o que trata sobre o assunto. E aí você percebe que essas pessoas não têm muito conhecimento. Então é dureza, cara. É dureza. Eu tenho amigos que eles tinham um posicionamento de crítica textual no início. E eles cometiam alguns erros. Pelo menos um amigo, ele cometia alguns erros de crítica textual. Acompanhando meus vídeos, estudando crítica textual mais a fundo, ele passou a ter um posicionamento diferente daquilo que ele tinha antes. Tá entendendo? Então, as pessoas amadurecem de acordo com o conhecimento. Só que elas precisam buscar. Então, vamos lá. Eu vou ser defensor do texto recebido. Quantos livros você leu que defendem o texto recebido? Vamos lá, você pegou lá. Eu vi um artigo num blog e eu defendo o texto recebido. Mas peraí, quantos livros você leu de pessoas que defendem o texto recebido para você estar expressando opinião? Bastante. Beleza, tamo junto. Eu sou ecletão. Beleza, cara, você é eclético, moderado, seja lá como for, porque você tem várias linhas dentro do ecletismo, né? Você tem o ecletismo moderado e você tem o ecletismo radical. Eu chamo de ecletismo psicótico, mas a maior parte dos ecléticos são moderados. Eu sou ecletão, eu sigo por essa linha de reconstrução pessoal. Beleza, cara. Quantos livros de quantos autores você leu sobre o assunto? Eu li um. Aí é complicado. Você tem que ler mais. Além da linha que você defende, quantos livros você leu sobre o assunto? Opa, eu sou majoritário.
Mas quantos livros eu li de ecléticos? Quantos livros eu li de defensores de texto recebido? Porque crítica textual não é só, eu tenho a minha linha, defendo ela com unhas e dentes e pá. Não, velho, é você dialogar com as outras. Eu gravei um vídeo anterior e vocês entendem bem no vídeo anterior, que eu tô até com essa mesma camiseta, a dificuldade de diálogo que você tem entre essas linhas de reconstrução textual. Por quê? Cara, você tem a questão sentimental envolvida. Quando você envolve sentimento, meu amigo, aí dá briga, cara. Aí vira briga de marido e mulher, vira briga de irmão, e aí não se discute a metodologia. Entendeu? E isso tem acontecido desde a década de 80 no tocante ao texto majoritário. Né? O texto majoritário ele foi estabelecido ali no século XX, final do século XX, 1980, e aí ele passou a receber pelo menos um mínimo de atenção do mundo acadêmico. Né? Você tem o Piquergues, Andy Rodrigues, você tem mais uma meia dúzia de autores majoritários que vêm sendo citados nos trabalhos acadêmicos, mas principalmente o Wilbur Piquergue, e claro, né, o mais conhecido hoje em língua portuguesa, o Zando Serródides e o Paulo Anglada. Então começou-se essa discussão, essa conversa e tal. Então, basicamente, é isso. Só que o cara chega, vê um artigo, vê um vídeo, foi lá ouvir o professor dele de seminário e ele toma uma posição. E não é assim, cara. A crítica textual está além disso. Retoma. Ela é uma parte muito pequena da teologia, ela é uma parte da exegese. Crítica textual, ela é uma parte da exegese, você não usa para muita coisa além para ser o ponto de partida da exegese. É complicado, mas ela é um mundo muito vasto, cara. É um mundo muito vasto. Então a gente tem que se posicionar, se colocar, mas tem que ler, tem que estudar, tem que conhecer, né? E basicamente é isso. Então, assim, por isso que eu falo, falar de crítica textual é tenso. Tem gente que fala assim, Adolfo aí é especialista em crítica textual. Não, cara, eu falo bastante sobre crítica textual. Mas, cara, se eu for falar profundamente de crítica textual, meu amigo, o bagulho vai ficar louco. Vai ficar louco porque é um mar, cara, é um mar tão profundo que tem tantos teólogos que escreveram sobre isso, é tanta coisa escrita, que vocês vão ficar de cara. Vocês vão ficar de cara, entendeu? Eu não tenho, assim, impressa comigo, eu não tenho muitas obras, por isso que eu peço ajuda de vocês aí que são inscritos do canal, vocês que gostam do meu trabalho, por isso que eu peço ajuda, para poder estar imprimindo e conseguindo mais materiais para poder estar falando com vocês aqui. Então, basicamente é isso. Por quê? Porque, cara, eu trabalho na construção civil, mano, eu tenho carros nas mãos, eu cobro aula de grego. Por que eu cobro aula de grego? Cara, que é pra mim poder pagar minhas contas. É pra mim poder pagar minhas contas, cara. Eu pago aluguel, eu pago internet, eu pago energia, eu não faço isso de graça. Os livros que estão aqui, eles não vêm de graça pra mim. Alguns foram ganhados. Tem obras aqui que eu ganhei de presente. Então, eu caminho de acordo com a ajuda que eu recebo. Eu consigo caminhar sozinho, mas às vezes eu tenho que ser carregado. Entendeu? E assim é com todo mundo. Então, eu não comecei nem a raspar a crítica textual ainda. Se eu começar a pegar, bater, batido mesmo, vocês vão ver o bagulho ficar louco. Vocês vão ver o bagulho ficar louco. Entendeu? E não é porque o Adolfo está sendo arrogante, porque o Adolfo tem. Não, cara. Eu tô falando porque eu tenho minhas limitações. E assim, se eu for trabalhar ponto a ponto, vai ser um trampo muito moroso. Então não é todo mundo do YouTube que vai se estender, vai compreender esse trabalho. Eu tenho a pretensão de fazer isso. E se vocês quiserem continuar acompanhando, cara, seja bem-vindo. Então vai ser um trampo muito moroso. Né? Eu tenho aqui pretensão, cara, eu ainda vou gravar um vídeo mostrando os 2.000 pontos em que o texto majoritário difere do texto receptus. Gravar lá os vídeos falando sobre os 6.000 lugares em que o texto majoritário e o texto eclético discordam. Eu pretendo fazer isso, mas é muito moroso, é cansativo, leva tempo. E o pessoal aqui me fazem outras perguntas além da crítica textual. Né? Como eu disse, a crítica textual é uma pequena área do mundo teológico. Né? Por isso que você tem poucos críticos textuais. Já tem vídeo meu que eu falo sobre isso. Por isso que você tem poucos críticos textuais. Porque você tem poucas pessoas que se aventuram nesse campo. Porque ele é um campo que você estuda muito e o resultado, ele não é que ele seja pouco, mas o resultado você não vê de primeira.
Porque o tipo de linguagem, o tipo de discussão que você vai adentrar, não é todo mundo que está preparado. Ah, Adolfo, então você está limitando as pessoas de adentrarem o mundo da crítica textual? Não, pelo contrário, eu estou te convidando. E por isso que eu estou te falando que o bagulho é louco, que o bagulho é tenso, que o processo é doido. Por isso que eu estou te falando. Então, por isso, e eu te convido. Então estude, cara. Compre materiais. Cai de cabeça. Eu não sou a maior autoridade de crítica textual do Brasil, mas eu estudo o negócio há 8 anos, pelo menos. 8 anos. É. E eu falo, eu nem comecei a raspar ainda o negócio. Talvez daqui uns 20 ou 30 anos, talvez eu saiba discutir o negócio com profundidade. Entendeu? Daqui 30 anos. E muita coisa vai mudar daqui 30 anos. Pode ter certeza. Porque a crítica textual ela é um mundo em constante mudança, é um mundo que exige que você tenha conhecimento, que você tenha tempo, que você tenha disposição. Porque você, cara, você vai lá, imagina lá, já ler em grego é difícil, você vai catalogar letrinha por letrinha, palavra por palavra do Códex Sinaítico com o Códex Vaticano. Olha lá, eu tenho eles aqui impressos, tá? Códex Sinaíticos, tá? Tô com ele impresso aqui. Você tem essas obras aqui, velho. Imagina o tempo que eu vou levar para fazer isso. O tempo que eu levo. Fora que não está separado por capítulo e versículo bíblico, cara. Não está separado por capítulo e versículo bíblico. Então, a leitura ela se torna mais difícil ainda. Entendeu? A leitura ela se torna mais difícil ainda. E isso leva tempo. Então, é isso. Então, falar de crítica textual no YouTube é tenso, cara. Não é fácil. Não é para qualquer um. Estudar a crítica textual não é para qualquer um. Não é à toa que você tem poucas pessoas que se interessam pelo tema. Né? E claro, um dos poucos que se preocupam com esse tema sou eu. Estou aqui no YouTube e estou falando para vocês que eu não consigo raspar profundamente. Porque tem muita coisa para ser lida, muita coisa para ser trabalhada ao longo desse processo. Né? Ao longo desse processo. E basicamente é isso aí. Basicamente é isso aí que eu tenho a dizer para vocês. Então, finalizo esse vídeo e falo como sempre. Peço sua ajuda. Se você quer ver esse meu trabalho chegar mais longe, você pode ajudar de duas maneiras. Minha conta está na descrição, você pode me ajudar com pelo menos R$10 mensais. A minha conta está na descrição, a conta da Caixa. E você pode se tornar um aluno meu, de crítica textual, de grego, né, de algum assunto relacionado à teologia. Você pode se tornar um aluno meu. Você estará ajudando eu, pelo menos a pagar minhas contas, e a estar adquirindo mais obras, para poder trazer mais conteúdo para vocês. Porque, como eu disse, eu consigo caminhar sozinho. Só que o meu passo é um ritmo. Com a ajuda de outras pessoas, meu passo pode ser mais rápido. Entende? Então, eu estou aqui para convidar você a estudar crítica textual. Eu estou aqui para convidar você a estudar a língua grega. Eu não estou limitando a discussão apenas aos eruditos. Eu várias vezes já falei aqui, olha, vamos tirar o grego e o hebraico da mão dos eruditos. Vamos retirar o grego e o hebraico da mão dos eruditos. Vamos retirar o assunto de crítica textual da mão dos eruditos. Só um grupo seleto de pessoas consegue fazer isso? Pelo amor de Deus, vamos fazer gente estudar sobre o assunto. Só que a pergunta é, você está disposto a estudar esse assunto com profundidade? Se tiver, tamo junto. Se não tiver, se simplesmente gosta do assunto, por exemplo, eu converso com algumas pessoas, o cara fala, olha, eu não estudei crítica textual profundamente, mas eu concordo mais com a linha eclética. Sem problema, velho. Né? E assim, e você não vê a pessoa meter muito pitaco no tocante à crítica textual. Ah, eu me tornei majoritário, Adolfo, porque eu vi uns vídeos seus, eu fiz alguns estudos, eu li o Ibur Pikerig, não sei o quê. Fechou, cara. Mas o cara não dá pitaco de crítica textual. Ele simplesmente, me tornei majoritário. Ah, sou defensor do texto recebido, tal, mas não li muita coisa, mas não dá pitaco. Agora, o problema é quando você tem pessoas que não têm o conhecimento de crítica textual, que eu vejo muito pela internet. Alguns têm um certo conhecimento e tal. Mas eu vejo muitas pessoas que não têm conhecimento de crítica textual falando de crítica textual. Aí você começa a ouvir algumas barbaridades. Eu enfrento muito isso dentro da igreja, cara. Dentro da minha igreja. Dentro da minha igreja eu vejo muita gente falando de crítica textual. Pessoas leigas falando de crítica textual. Aí você vai ver o cara nunca leu um livro sobre crítica textual. Teve um maluco que chegou, e eu quero finalizar. Isso aconteceu com um amigo meu. Teve um maluco que chegou e falou assim para um amigo meu, Mateus 28 não está nos manuscritos gregos, não consta na Bíblia. Aí o amigo meu falou assim, tá, mas me diga um códex que não traz que não traga essa leitura. Aí o cara falou, o que é códex?
Tá vendo? Você tem pessoas que se metem a falar de crítica textual, a reconstrução, mas não sabem o que significa um códex. Tá entendendo? Então isso é perigoso. Certa vez, isso aconteceu comigo, eu fui em uma igreja aqui, e aí a pessoa falou, olha, Mateus 28:19. Isso já foi uma coisa que aconteceu comigo. Ah, Mateus 28:19 não está nos manuscritos gregos. Eu falei, não, pera. Na próxima vez que eu encontrei com a pessoa, eu levei lá o Nestlé Island, levei a quinta edição revisada, mostrei para ele, falei, olha, tá vendo aqui? Você não tem problema de variante textual aqui. Então, logo, esses manuscritos têm. E outra coisa, eu tenho o Sinaítico, eu tenho o Vaticano Impresso, e eles trazem. A maioria dos manuscritos trazem Mateus 28:19 como está. Então, você falar que não está porque com base em tal cara, ou com base na teologia, é complicado. Quando você envolve questão dogmática, eu não creio na Trindade, então Mateus 28:19 não existe, você complica o texto bíblico. Entende? E a mesma coisa ocorre ao contrário. Por eu ser trinitariano, tal texto tem que estar lá exatamente desse jeito. Isso aí complica, cara, a questão, a disposição manuscritológica, a disposição de reconstrução textual do Novo Testamento. Mas mais pessoas precisam ter conhecimento, precisam ler sobre o assunto, precisam conhecer. Precisam conhecer. E aí, cara? Então, a minha intenção não é só eu sei de crítica textual e você não pode saber. Não, cara, meu convite é venha conhecer mais. Eu ralei, eu penei, eu li, eu leio sobre o assunto e dou aula sobre o assunto. Então, vamos lá, cara. Fechou? Vamos lá. Quiser aprender comigo, eu dou aula de crítica textual. Quiser aprender comigo, eu dou aula de grego. A pergunta é, quantos leigos estão dispostos a fazer isso? Poucos. Aí esses poucos que estudam, eles passam a dominar o assunto e outras pessoas não dominam. Por quê? Porque elas não querem, elas não têm interesse. Mas o meu convite é, venha estudar. Vamos tirar o grego, vamos tirar o hebraico apenas das mãos dos eruditos. Temos que ter os eruditos, os caras que estudam grego e hebraico, cara, porque é essencial. Mas também é um dever individual de cada um. É um dever individual. Entendeu? A crítica textual eu já não falo que é um dever individual de cada um, porque tem pessoas que não têm esse questionamento. Eu tenho, por isso que eu estudo. Talvez você tenha, então por isso você deve estudar. Mas isso dedica tempo, isso dedica dinheiro, isso aí. E não é todo mundo que está afim disso. Beleza? Já deixei a deixa do pedido de ajuda financeira na descrição do vídeo, tá? Também já quiser ser meu aluno de grego, está na descrição do meu vídeo, meu telefone, né? Via meu blog, Adolfo Cleber Blogspot e meu Facebook. E tamo junto em campo de batalha. Meu convite é estude crítica textual.